Bom, muito feliz Páscoa pra vocês, gente. Eu tô aqui hoje, é uma live super especial que a gente vai receber o Marcelo Marcengo. Eu sei que vocês já pediram, vocês já falaram pra gente chamar convidados. E eu tô esperando, vou esperar vocês chegarem aqui um pouquinho pra que a gente realmente possa começar com o nosso convidado. Me diz aí, como é que tá a Páscoa de vocês? Vocês estão viajando? Vocês estão... Eu tô checando aqui a nossa live, tá? Só pra ver se tá tudo certinho, porque eu não tenho certeza. Eu acho que não tá. Não tá. Ah, tá sim, tá sim. Perfeito, perfeito. Oi, gente. Olá, boa noite, Rafa, Nádia, Luciana, Cláudia, boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá então, gente, sem delongas. Vamos chamar aqui para conversar com a gente hoje, nosso querido convidado Marcelo Marcengo. Fala, Marcelo. Fala, Carol, você tá bem? Eu tô bem, e você? Como tá aí no Paraná? Na Fascistolândia? Tá legal aqui. Mas a Santa Catarina é pior, não é ou não? É, muito pior. É muito pior? Meu Deus do céu. É Eu tenho mesmo. medo de quando você entra na Fascistolândia. É porque, assim, é uma grande Fascistolândia. É o Tá. terceiro Reich, tá? Mas é subdividido. Ah, Lá em Santa Catarina é onde fica o Adolf. É lá. Então, quando sim. você entra pela estrada, pela BR-101, Aham. você vê outdoors, eu não estou brincando, é verdade. Você vê outdoors com a cara do Bolsonaro. É surreal, né? Verdade. Quem tiver aqui e for da região, que vá para lá, sabe. Você entra Gente. na BR Santa Catarina de uma porrada de outdoor pagos pelos empresários do Bolsonaro, porque isso e aquilo é um troço horroroso. Eu me sinto, de fato, no terceiro Reich mesmo. Mas é É uma foda. galera do agro, é isso? É que Santa Catarina não é necessariamente do agro, né? O forte de Santa Catarina não é o agro. O que é? Não é que não tem, mas não é o forte. Mas é que eles são nazistas mesmo. Não sei. Veja. A, a, não é verdade, porque a imigração alemã, É. ou melhor, não pode chamar imigração, né? A A fuga fuga, tô dos ligada. nazistas. O pessoal foi Bolívia, Brasil, Argentina. Argentina, né? E no Brasil eles se instalaram em São Paulo no primeiro momento e depois foram se diversificando, vieram para o Paraná, para Santa Catarina. E até me foge o nome da cidade, que é a cidade que teve maior número de imigrantes alemães, e boa parte dos caras foram para lá. Então, o que acontece? Esses caras deixaram descendente, né, cara? Eles tiveram filhos, E educaram, né? né, esses filhos? Deseducaram, quer dizer, né? Exatamente. Então, considerando que você tem um cara que deu o Bolsonaro, que liberou o fascismo, agora as pessoas não têm mais vergonha, É, né? Então, não é o agro de Santa Catarina, é só o nazista mesmo. Ele não é. precisa ter nenhuma desculpa para Não, isso, porque eu né? digo O agro. agro Porque eu digo vai. agro, Marcelo, porque assim, agora com esse negócio das tarifas dos Estados Unidos, o agro brasileiro tá ganhando dinheiro. E tá ganhando dinheiro com os comunistas. Então, como é que fica? Entendeu? É uma contradição aí, né? Que eu acho que eles vão ficar, né? Eu acho que está dando um tilt na cabecinha deles, Pois é. né? Agora, é importante lembrar o seguinte: o agro, obviamente, não tem. Eu diria o seguinte: não tem ideologia, mas tem. Porque Tem. assim, o Bolsonaro, ele, além dele fazer um liberou geral no agro, Hum. pô, liberar agrotóxico, liberar armas no campo e tudo aquela putaria, tinha a questão do dólar, que ele deixava propositalmente o dólar supervalorizado para favorecer o agro. Né? Não só o agro, mas veja, o Brasil é um exportador de commodities, né, Aham. essencialmente. Aham. Não é que não exporta, exporta também, mas essencialmente é commodities. Então o que acontecia? Por que esses caras adoram o Bolsonaro? Porque na época do Bolsonaro, o agro dizia o seguinte, né? A agropecuária, porque não é só o agro, né? Não é só Ah, o sim, sim. plantador de vegetais. O cara dizia o seguinte, ó, brasileiro, se você quiser comer carne, você vai ter que pagar o preço que eu ganho em dólar. Porque eu não preciso vender para você, eu posso vender para fora. E como o vagabundo ele quebrou todos os estoques reguladores, ele, né, liberou tudo, Uhum. dane-se um pouco. Então é por isso que o agro tem essa fixação nele. Né? Mas, então dizer assim, o agro está ganhando dinheiro com Lula. Tá, só que com o Bolsonaro ele ganhava muito mais. Porque não era só o dinheiro legal. Porque eles estão ganhando dinheiro legal com Lula com a exportação. Mas o quem mais se favoreceu na era Bolsonaro foi o agro ilegal. Ah, o Porque o presidente. legal, né? Você Vai. lembra a quantidade de escândalo que teve de pessoas encontrar pessoas trabalhando como é que fala? Trabalhando em situação
similar à escravidão, né? Que fala, como é que é? Isso, Teve isso. uma coisa assim, umas coisas que a gente nunca tinha ouvido falar antes, né? Teve vários, Mas não é isso. Você veja, Carol, o ex-ministro da Agricultura, aliás, do Meio Ambiente do Bolsonaro, que era aquele Salles, que eu gosto de chamar de Sales, né, porque ele vendia Nossa. tudo, Nossa. o Sales ele foi pego pela polícia dos Estados Unidos contrabandeando madeira. Quando ele já era ministro, contrabandeando madeira para os Estados Unidos. Aquele cara, Madeira ilegal do Brasil. eu acho que, se pá, ele é um dos que eu mais odeio do governo Bolsonaro. Eu acho que aquele cara, sabe, aquele cara é tudo de ruim, aquele cara de bosta dele, com aquele óculos, querendo passar de sabe? Aquele cara é péssimo, 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 péssimo. E é Concordo com bizarro, você. porque é um cara que não teve. Não é um cara que passou dificuldade. A vida não foi. Não sei se a vida foi tão ruim com ele. Não é? Eu não sei. Nenhum desses vagabundos do bolsonarismo foi, né, Carol? Essa gente é um desserviço, eles são muito merda. É A verdade é ressentido. essa. Ô, Marcelo, é ressentido, sabe por quê? É tipo assim, igual aquele cara. Como que era aquele que foi o da educação? Daquele maluco? Como é o nome daquele maluco? Que tinha um irmão? O Weintraub. O Van Traub. O cara. E o Olavo de Carvalho também. Ele tentou ser respeitado na academia, na universidade. Ele não conseguiu. E eu falo que esse povo é arrogante, porque assim, a gente também, todo mundo é burro. A gente tem que aprender as coisas, entendeu? Então, você tá na universidade, pô, você toma na cabeça pra caramba. Você se apresenta um trabalho ruim pra um professor, você tá fazendo, né, uma bancada de mestrado, você apresenta um trabalho ruim, você vai tomar na cabeça. Aí você vai pra casa, chora e refaz o trabalho. Eles não querem passar por isso. Eles tomam a primeira reprovação e não, vocês são todos uns filhos da puta, vocês não me aceitam, vocês, sabe? E sempre, e eu vejo, tô vendo aqui os vídeos, Marcelo, da galera que votou no Trump pela segunda vez e que tá tomando no osso, né? De ver uma galera assim que eles não querem a responsabilidade de nada, entendeu? Como assim, eu votei no Trump e eu quero que vocês agora, e agora eu tô perdendo meu negócio, minha microempresa, e por favor me deem dinheiro. Pedindo assim, daí o pessoal, né? Desce a lenha, fala, mano, você tá pegando. Aí ele fala assim, não, mas vocês estão sendo muito negativos e tal. Eu falo, mano, não tem. Eles não fazem a ligação. Eu tava pensando, Marcelo, desculpa me alongar um pouco, mas é porque eu tava pensando esses dias que essa galera, eles não entendem que quando a gente avisou que o Bolsonaro ia ser ruim, eles acham que a gente tava chutando. Eles não acham que a gente observou o passado entendeu? Então, quando o cara faz uma merda dessa, nossa, que surpresa. Aí você fala, mas eu te avisei. Ah, mas como que você sabia? Entende? Então, tipo, eles são burros até pra entender isso, sabe? Não, é foda. Eu sei, claro, né? Todos nós sabemos, porque todos nós temos pelo menos um caso na família. Pelo menos Exatamente. um caso na família. É isso. Uhum. Então, a gente, claro, quantas discussões do almoço de domingo, antes do Bolsonaro lá em 2018, e a gente falava, porra, gente, olha isso, olha aquilo. Mas, e é isso que você falou. Ah, não, você não tinha como saber. Tinha, porra, Claro eu te que tinha. avisei, caramba. Não é? Jesus, então é Então, isso. é que aí, né, Carol, o Bolsonaro, o Trump e todos esses idiotas da extrema-direita, como sempre foi, porque a extrema-direita é igual e sempre foi igual, eles liberaram o conceito da estupidez. E eu já via isso, você veja, há 20 anos especificamente, eu me lembro que um colega advogado, ele falou na época, né, um tal de Olavo de Carvalho, que tinha no YouTube 20 anos atrás. E eu não conhecia 20 anos atrás o tal do Olavo de Carvalho. Uhum. Aí fui olhar, o tal do Olavo de Carvalho. Meu Deus! E eu falei para esse cara, eu falei, sério, cara, sério? Eu falei, você, porra, um cara estudado, um cara que... Mas não adianta. Mas é que aquilo, né, Carol? A extrema-direita, ela passa a solução fácil para problemas difíceis. Então, nós imaginarmos que só pelo fato de que fulano foi para a faculdade, é estudado, ele tem uma inteligência emocional, etc., não é verdade. Né? O cara vai para a faculdade para decorar coisa. Não. Então, você pega engenheiro. Pô, eu estou falando do meu hall de clientes. 99% dos meus clientes são bolsonaristas roxos. É um troço horroroso. Né? Aí você defende eles bem mal para eles perderem tudo, né? Não, infelizmente não, porque eu tenho ética profissional. Mas eu não vou ver com vontade, né? Porque
Às vezes, né, eu chego em casa e falo para minha esposa, ó, falei, ó, fulano se fudeu. Por quê? Porque é burro. Porque é um idiota, porque você... Não foram poucas as vezes que eu chego pro cliente e falo, fulano, por que você não me escuta, cara? Por que você continua nessa bobagem, sabe, nesse delírio? Mas é por causa disso que um otário do bolsonarista vai para Buenos Aires se refugiar achando que o Milei vai socorrer. Aí outro dia eu publiquei um vídeo, né, do cara dizendo assim, mas eu vim para cá, aquele cara que zombou do Xandão, ele falava né, no vídeo, sabe? Uhum. E aí depois ele publicou um vídeo dizendo que ele tá preso na Argentina e que é pior que a papuda, porque tem merda na cela dele, sabe? Foda-se, idiota, Não, o foda-se. Bolsonaro não fez nada. O Bolsonaro poderia ter pedido pro Milley. Claro, Não poderia, fez porra, né, né? mano? É... E não vai. Não, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. É isso. E tem uma coisa também Então, que assim, é. aí você tem esse link, porque, por exemplo, os meus clientes agem como esse cara, Mas exatamente igual. você tá. Eles colocam o negócio deles os negócios baseados em ideologia e se fodem, porque é claro que vai dar errado, porra. O negócio não é ideologia. Mas Mas você. eles agem como todos. Daí tomam na cabeça, que nem esse otário. Né? Mas E você aí tá. ninguém socorre. Mas você tá defendendo alguém que tentou entrar lá em Brasília? Essas coisas não. Não, Ah, por tá. mim, esses aí nem. Eu quero mais, esses aí se foda. Meu, você conhece o canal do Victor Panchorra? Sim, conheço, Mano, assisto pouco, vi um pouco só, mas conheço. Mano, ele assiste. Ele assistiu, acho que ele assistiu todos os depoimentos dos bolsonaristas que tava no Zoom. E ele assiste, gente. As lives dele tem 2 horas, que ele assiste inteiro, inteiro. Gente, é muito bom. Ai, ai. Realmente, eu vou dizer, é assim, dó eu não tenho, eu quero mais é que apodreça lá na cadeia, de verdade, não tem dó nenhuma. É. Mas é um caso a ser estudado, né? A psicologia vai estudar por muito tempo esse tipo de. Aliás, na verdade, a psicologia já estuda, né? Quem foi o Jim Jones? É a mesma coisa. A É a mesma mesma coisa. coisa, né? E tanto é a mesma Quem coisa. foi? Desculpa. Vai. Tanto é a mesma coisa que o Olavo de Carvalho era dono de seita antes. E Sim, o jeito que o Olavo fez, ele não criou estudantes, ele criou. Ele não criou, ele criou seguidores mesmo, no sentido da palavra, né? Porque esse teu amigo que curtiu ele, o que acontece não é o que ele fala, ele primeiro gerou alguma identificação. De alguma sim. maneira, ele fez esse teu amigo achar que ele estava no mesmo barco. A partir daí, devagarzinho, o cara vai enfiando mais o pé, entendeu? É passo a passo. A galera às vezes não entende como é que alguém passa por um negócio desse, porque acha que um dia você tá assim, no outro dia você tá assado. Não é, gente, é um processo para chegar a um extremo, a um extremismo, assim, né? Mas é cruel demais. Ô, Marcelo, eu queria perguntar pra você, você é advogado, né? E eu queria perguntar pra você, assim, o que te fez querer começar a fazer vídeos, né? O que foi? Carol, eu sempre fui meio falastrão, né? Eu sempre. Porque hoje em dia eu não advogo mais na área. Quer dizer, não é que não advogo mais na área criminal. Eu advogo, mas hoje em dia eu faço criminal por hobby, né? Uhum, Porque aí eu posso me dar o luxo de pegar o que eu quiser, já que eu não sobrevivo disso, né? uhum, Então eu pego aqui. E então, assim, quando você entra numa área como essa, especialmente a criminal, você, enfim, você tem que escavar a profundidade psicológica do ser humano. Porque às vezes o cara fala assim: mas você defende assassino? Eu vou dizer com muita tranquilidade: eu defendo assassino, mas não defendo bolsonarista. Por quê? Não, é verdade. Por quê? Porque existem diversas. Você pode matar uma pessoa por N motivos, uhum. né? Mas você ser um bolsonarista é uma coisa muito específica. Então, assim, você pode matar uma pessoa pela legítima defesa, por uma série de coisas que É, são justificáveis. Porque nós estamos acostumados a achar que o homicídio, o assassinato de alguém é a pior coisa. Não é que não seja, uhum, mas é que todos estamos sujeitos a fazer isso em algum momento, porque vai uhum. depender de uma série de circunstâncias da vida. Agora, você ser um otário que reza para pneu, que toma cloroquina e que endeusa um babaca, aí é uma questão de escolha própria, né? Então, assim, como você tem que escavar o submundo do ser humano para poder defender um cara que, vou dar um caso concreto, um cara que matou a mãe a marteladas e matou o gato no micro-ondas. Isso Ai, aconteceu.
E eu defendi esse cara e consegui a absolvição imprópria dele, que é mais ou menos, para o pessoal entender, mais ou menos aquilo que acontece com o Adélio. Porque no frigir dos ovos ali, eu descobri que o cara era tantã. Não que uma pessoa que não seja tantã vai matar a mãe a marteladas, né? Mas é óbvio que o cara tem que ter algum problema. Mas nem sempre o problema é muito óbvio. Porque você tem aquela pessoa que, né? Então, quando você vai vasculhando a profundidade do ser humano, às vezes você encontra ali um ser humano, com todas as suas imperfeições e tal. Então, o que acontece? Eu sempre fui falastrão, eu sempre gostei muito de falar. E no direito criminal você não pode falar, você fala. No direito civil, você fala pouco, você escreve muito. Mas no direito criminal, Desculpa, gente. Tem uma fera aqui em casa. aquela festa, dá para ver pelo ruído. Né? Desculpa. No direito civil, você fala pouco, mas você escreve muito. E no direito criminal você fala. E eu sempre senti falta, desde que eu deixei de advogar na área criminal, eu sempre senti falta de falar. E eu falei, porra, por que eu não vou falar, né? Aproveitar que você tem um Judas para malhar, um Judas eterno para malhar com o Bolsonaro, deixa eu falar, porra, deixa eu meter pau no cara todo dia. Né? Então é sempre assim. Outro dia, uma outra pessoa me chamou também para uma live. Marcelo, mas o que você fala essencialmente? Eu falo, essencialmente eu falo do Bolsonaro. Eu meto pau nele todo dia. Eu gosto, né? Porque né, eu não preciso vasculhar o âmago do ser humano para perceber que o Bolsonaro é um escroto, etc. Eu tenho que vasculhar o âmago do ser humano para defender uma pessoa que esteja com problemas. Mas do Bolsonaro não, ele só é um ser ruim mesmo, ele é um sociopata e tudo. Então é isso, eu resolvi começar a fazer vídeos e eu atuei muito na área política, Carol. Eu estou na área, eu fiz muito projeto de lei, eu fiz... Assim, eu não sou, vou colocar, não sou novo na política, mas eu não quero passar a impressão errada. Então você vai ser o nosso deputado, Marcelo, é isso que você está querendo dizer pra gente? Que você vai se candidatar? Não. Eu posso dizer que bastante gente já falou isso pra mim. Mas quem votaria no Marcelo aqui do chat? Avisa. Vamos ver aqui quantos votos você teria. Mas ó, tem que pensar, gente, que para ser eleito deputado federal aqui no Paraná, você tem que ter uns 60 mil votos. Eu não creio que eu tenha 60 mil votos no Paraná. De repente, se fosse no Brasil todo, pode ser. Mas não é no Brasil todo. Para ser um deputado internacional, que nem o Bananinha. Precisa de quantos? Exatamente. Então, assim, me perdi agora. Deu tilt aqui. Não, eu tinha te perguntado eu atuei na área política há muito tempo, mas como advogado, sempre como advogado. Né? Então, não é uma coisa estranha para mim. Então, eu falei, pô, sabe o quê? É porque, assim, o meu passado, eu originalmente, eu trabalhei em televisão. Eu vi você falando isso no vídeo. Eu trabalhei 17 anos em televisão. E aí, televisão é essencialmente política, né? E ego. E aí depois, porque eu comecei bem jovem na televisão, com 18 anos e tudo mais. E aí depois, claro, fui para o direito, e daí, enfim, já fui advogando por uma área afim da política que eu sempre gostei. E aí o Bolsonaro liberou, né? Eu falei, porra, sabe o quê? É hora de eu começar a falar. Não, eu não tenho a intenção de achar que eu tenha algo para falar, não é isso. Mas eu falo, eu penso e alguém se identifica, então eu vou falar, né? Quando tiver alguém se identificando, eu vou falar. Marcelo, você tem coisa para falar, tanto tem que, né, o teu canal tá crescendo muito, né, e bem rápido, se a gente olhar. Então é porque realmente as pessoas acham que você tem que falar. E assim, eu te fiz essa pergunta porque eu vejo que até eu também comecei a fazer isso há pouco tempo. Eu acho que a gente tem que começar a ir mesmo pra frente da câmera e começar a falar. Porque esses caras que falam merda, que tem umas ideias de bosta, não tem vergonha de estar aqui na câmera, falando um monte de merda, entendeu? E eu penso que, às vezes, assim, eu ficava com muito rigor. Eu tô aqui tentando, o YouTube já tem uns quase 3 anos, assim, que eu tô tentando virar. Mas eu tentava fazer uma coisa muito roteirizada e tal, porque eu achava que simplesmente falar solto não ia ser suficiente, não ia ser muito legal. Mas agora eu tô entendendo que é, né? Mas eu acho que às vezes também... E às vezes eu vejo também o vídeo da galera mais de esquerda, mais progressista, que às vezes, por exemplo, o Normose. É um vídeo super trabalhado, que um vídeo demora bastante para fazer. Eu acho que a gente tem que ter gente também, que nem nós, que abre a câmera e fala também. Porque o Normose não tem como soltar um vídeo por dia. Né? E a gente que tá fazendo esse trabalho, porque, querendo ou não, a gente tá inundando a internet.
Entendeu? Sim, Querendo ou não, as pessoas daqui a pouco estão ouvindo, né? é Então, verdade. então eu acho que Não, e também tem o seguinte, Carol, eu acho que as pessoas. Eu vou dizer isso até com uma certa tristeza, mas assim, o mundo nos levou, tem nos levado a gente ler menos, a ver tudo com mais rapidez. Então, o que acontece? A esquerda, porque eu tenho pavor da esquerda do gabinete, eu meto o pau na esquerda do gabinete todo dia, porque uhum, me irrita. uhum, A uhum, esquerda que perdeu um pouco, né? uhum, Então, aliás, essa é uma das coisas que eu procuro fazer no canal. Eu não vou. Eu tenho advogados que fazem vídeo também, mas é aquela coisa. Meu, o povo não quer saber. As pessoas não entendem. E tem muita gente que, especialmente da esquerda, uhum, que é por isso que a extrema-direita nada de braçada. Porque eles usam um português básico para as pessoas entenderem. Eu não tenho que ficar parecendo que eu sou catedrático. Sabe? Essa uhum. babaquice, eu tenho horror a isso. Eu também. Sabe? Essa coisa de elitista. Então, assim, a esquerda tem todas as boas intenções do mundo e eu concordo com elas. Eu Uhum, não tiro em nada as ideias, os ideais, mas eu questiono a forma, porque as pessoas ficam nesse delírio, sabe, de não conseguir. Quantas vezes, né, nos vídeos a gente fala sobre a campanha, agora um pouco menos, mas sobre a forma de comunicação do governo. Outro dia foi lá não vou lembrar quem é que foi num debate qualquer, num programa de televisão e tal, e aí questionaram, um cara do governo, me foge quem foi, e o cara falou assim, não, mas você tem que ver que o pessoal do governo é o pessoal mais velho e não sabe fazer. Ô, meu amigo, eu não tenho que ver porra nenhuma. Vocês estão lá, vocês têm orçamento, você tem que contratar quem sabe, não é deixar um babaca que não sabe o que está falando, fuder o governo, porque não sabe falar um porque não sabe fazer um vídeo pro TikTok, não entende a linguagem da internet. Você não é obrigado a entender. Mas você é obrigado a colocar quem sabe. uhum, E aí os uhum. caras ficam ali, naquela lerdeza, esquecendo que daqui um ano sei lá, um ano e pouco tem eleição, porra. É, não, isso também Né? foi outra, Então, outra coisa que me fez também vir aqui pra internet também, é por causa da eleição ano que vem também. Porque tô vendo o que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? E os caras vêm com um orçamento ferrado na internet. Mas, Marcelo, a gente, assim, ó, tem uma coisa que é certa. A gente é muito mais inteligente do que eles. Tanto que quando eles estão parando de fazer esse negócio de debate. Porque na hora que os comunistas começaram a ir, que a galera séria Elias Jabur começou a ir, vai debater, entendeu? Então começaram a passar vergonha. Então eu é. acredito que se a gente botar a cara, a gente vai criar, a gente é muito criativo, acho que a gente vai criar coisas muito interessantes, assim, para unir as pessoas enfim, num pensamento que não seja tão absurdo. Porque. Mas é que para pensar essa gente, Carol, Uhum, você veja, eu vi um dia um corte de um cara, de um podcast de direita, uhum, mas é um cara, o entrevistador, o host, no caso, é um cara razoável, assim, sabe? Um shape bacana. E aí ele falando assim, ele estava discutindo com um cara de esquerda, ele é assumidamente de direita, mas ele abre para a esquerda também, é bacana, assim, sabe? uhum, E aí ele falou, olha, eu vou ser sincero com vocês, eu tô com dificuldade para chamar pessoas, e é um podcast até grandinho, eu tô com dificuldades para achar pessoas da direita, porque não tem, os caras não sabem fazer. Aí ele disse assim, eu perguntei para aquele cara, o Kim Paim, quem que ele me indicava para chamar que conseguisse ter um nível intelectual parecido com os caras da esquerda. não E o tem. Kim Paim falou para ele: não tem quem chamar. Então, assim, que a esquerda intelectualmente é mais preparada, eu não tenho dúvida. Uhum, Porque, como em geral nós não estivemos no governo, etc., o histórico da esquerda é um histórico de contestação, e para poder contestar, você tem que procurar o argumento. uhum, Então, claro que, de uma maneira geral, a gente se informa mais. Mas o grande problema é a forma. E isso a gente leva a pau. Por quê? Porque hoje em dia, veja, o Trump inventou, lá no primeiro mandato dele, aliás, foi antes, um termo chamado pós-verdade. uhum. Porra, pós-verdade não existe. Pós-verdade é mentira. Porque não existe pós-verdade. Depois da verdade é o quê? Não é nada. Que ou é verdade ou não é verdade. Então, por quê que ele estava preparando isso? Para estar liberado para mentir. O próprio Bolsonaro disse numa das. Fala o tempo todo, né? Mas uma vez dentro do. Ainda no poder, ele disse: não,
Mas fake news faz parte da nossa vida. Você pode procurar esse corte, tá aí. É, Meu amigo, faz parte da nossa vida, quer dizer que você está reconhecendo que você mente. é. Ele estava reconhecendo que ele mente e que o gado não liga. Eles não ligam. Ele não liga de ser enganado, de ser otário, de botarem no toba dele. Mas o dado concreto é, a esquerda é mais preparada? É. Ela sabe jogar o jogo? Não. E a gente corre risco de perder. Eu sempre tenho falado, cara. Perceba, nós ganhamos em 2022 porque as pessoas não queriam mais o Bolsonaro. Só que agora o Bolsonaro está inelegível. Não vai ser mais contra o Bolsonaro. Agora, as pessoas de direita, que não eram nazistas, não vão votar no Lula. Vão votar no Tarcísio, que é bolsonarista, é a mesma merda, mas na cabeça do cara não é. Na cabeça do cara, ele fala assim, não, mas não é o Bolsonaro. Né? O cara vai comprar vacina se tiver uma pandemia. Eu até acredito que o Tarcísio compraria a vacina. Mas a lógica dessas pessoas é isso. Ele fala assim, não, eu vou votar agora, não preciso mais votar na esquerda. Então, nós voltamos necessariamente para os 30% que a gente sempre teve. E aí o governo está com dificuldade de ganhar nisso, né? Mas eu acho, ó, tem duas coisas aí. A primeira é a esquerda que está na política, né? Vamos dizer, a esquerda. Como é que a gente chama? A esquerda. Não é caviar, de mas. Gabinete? É a esquerda de gabinete. Né? A esquerda de gabinete. Lembrando que assim, esquerda caviar era o nome do meu canal. Mas daí eu troquei, as pessoas não entendiam. Era para eu tirar sarro. Mas as pessoas não entendiam. Eles achavam que era tipo um comunista de iPhone, sabe? Eu era um cara de direita zoando a esquerda. Aí eu falei, puta, fiz cagada, daí troquei. Mas meu Deus. Meu Deus. Não, então, e tem isso da esquerda de gabinete, eu acho que assim, a gente não tem que esperar nada dessa galera. Eles estão no papel deles, e eu acho que antes eles do que esses extremistas. Com certeza, eu vou votar nas eleições canadenses agora. Eu vou fechar o nariz e vou votar no liberal. Porque senão quem vai ganhar é o conservador. Entendeu? Mas eu acho que soltar a mão dessa galera, porque eles não estão na mesma parada, porque a gente precisa de mudança. E essa galera, eles nunca vão propor mudança, eles vão propor remediar o que está aí. E isso o povo não quer mais, por isso que o povo não está votando mais neles. Mas eu acho, Marcelo, também, que quando a gente quer, porque também eu acho que tem uma coisa que às vezes eu acho que a gente é muito duro com nós mesmos, porque a gente esquece que a direita tem grana, eles têm dinheiro. Porque lembra, eu nunca me esqueço, gente, durante a campanha, durante as eleições, eu fiquei na internet o tempo inteiro sendo ativista mesmo, mandando meme pra frente, essas coisas tudo. E teve alguns memes que deram muito certo, mas deram certo de um jeito. Aquele meme do Bolsonaro maçom foi um negócio, gente, aquilo. E aquilo foi esperteza, foi estratégia. Porque o Janones percebeu, bom, ele quer ficar bem com os crentes. Os crentes são contra maçom. Eu acabei de ver uma foto do Bolsonaro na maçom, entendeu? Então eu acho que nessa estratégia, se a gente tem que ter estratégia, porque pode ser que a gente não ganhe mesmo as eleições presidenciais, né? Mas a gente pode lutar nas eleições locais, porque, né? Claro. Mas eu acho que tendo uma estratégia, não sei como também fazer isso, né? Óbvio, se eu soubesse, estava fazendo, mas a gente precisa de estratégia, porque se a gente não tem dinheiro, então tem que ter estratégia. Né? Essa galera não precisa ter estratégia, porque eles têm dinheiro. A internet, Carol, ela nos deu uma possibilidade, assim, a internet, é claro que as big techs, elas direcionam, é óbvio. A gente enganar o algoritmo. Tem isso. Sim. Sabe? Então, o que acontece? Big techs, elas direcionam, é óbvio. Mas tem hackzinhos pra gente enganar o algoritmo. Tem isso. Sim. Sabe? Então, o que acontece? Não temos grana, é fato. E aí, aliás, eu sempre conclamo as pessoas que entendam que, assim, a comunidade de esquerda, ela precisa entender, você veja, eu vou fazer aqui é quase um desabafo, porque, perceba, outro dia um cara falou assim para mim, mas Marcelo, pô, você tá fazendo propaganda no teu canal? Sim, eu tenho que pagar a conta. Por quê? Porque se eu trabalho mais, hoje em dia, eu trabalho 24 horas por dia, quase. Uhum. Por quê? Eu ainda sou advogado. E tenho que ser, porque eu não sobrevivo com o que eu ganho na internet. Uhum. Se eu não for advogado, eu não sobrevivo, não pago as contas, né? Não sustento a casa.
que não sou só eu que sustento, obviamente. Mas onde eu estou querendo chegar? As pessoas precisam entender, para eu publicar 2 ou 3 vídeos por dia, eu acordo às 6 da manhã e vou dormir à meia-noite e eu estou 100% do tempo procurando assunto. E dividindo ainda com o meu trabalho convencional. Uhum. Isso toma muito tempo, e tempo é dinheiro. Porque Uhum. se eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo outra coisa. Uhum. Então, o que acontece? O cara fala assim, pô, triste em saber que você está fazendo propaganda. Mas, cara, o país é capitalista. Eu não tenho outra escolha. Não interessa o que eu acho. Eu tenho que pagar a conta do mesmo jeito. Sim, Eu sim. faço uma propaganda de alguma coisa que eu acredito, uma coisa que eu vi, sei que funciona. Né? Eu tenho lá os meus e-books que eu estou publicando, que são meus mesmo, Uhum. tal. Uhum. Faço módicos e tudo mais, mas onde é que eu estou querendo chegar? Você tem que fechar a conta de algum jeito. É. Porque senão você não está disponível. E se Uhum. você não estiver disponível, teu discurso não chega. Mas tirando essa questão de que a esquerda se esquece que é necessário apoiar as pessoas que estão fazendo isso, tirando isso, tem o outro lado que somos nós. Que a gente sabe, eu não vou dizer que sabe, assim que nem o Alexandre aqui perguntou, se a gente fizesse um pool de canais de esquerda e tal, Uhum. É, tô vendo para aqui. chegar no governo. Aliás, obrigada pelo O governo superchat, sabe Alessandre. disso. O governo sabe disso, Alexandre. Ele sabe. Então, assim, mas eu não quero grana do governo, não quero nada, não quero nenhuma proximidade com o governo, porque isso não é correto. Não, não é Eu não bom. quero grana do Não, não. governo, né? Agora, o que eu quero do governo? Eu quero que o governo, de vez em quando, chegue e faça o seguinte: vamos chamar, como ele fez lá atrás, no primeiro mandato do Lula, vamos chamar os blogueiros, eu tinha um blog na época, vamos chamar os blogueiros, tal, vamos dar uma coletiva exclusiva para o pessoal da esquerda, vamos gerar pauta para o pessoal da esquerda, porque a gente tem que ficar ralando para procurar pauta. E eu confesso para você que, assim, a minha vibe é outra. Porque os caras falam, mas por que você não fala bem do governo? Eu falo bem do governo. Mas só que se eu não falar mal do outro, porque falar bem do governo é papel do governo. É. Ele pode usar o dinheiro dele para fazer a propaganda. Ele pode e deve. Isso, isso, Agora, isso. ele não pode usar o dinheiro dele, o Uhum. dinheiro do povo, aliás, não pode usar o dinheiro do povo para meter pau em adversário. Isso cabe a nós, fazermos com o nosso dinheiro. Né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, o governo tem que estar acessível. Não é para mim, para você especificamente. Ele tem que ser acessível, ele tem que sair do gabinete, enfiar o pé na lama, né, do povo, e é isso. Então, assim, nós não temos grana. E isso eu conclamo, claro, todas as pessoas entendam que a gente precisa de dinheiro. Eu não eu ia falar, eu não quero ficar rico, mas nem pretendo. Você não vai ficar rico com a internet, fazendo blog, Não, mas a gente canal de a esquerda. gente quer se dedicar, né? E aí, né? Você paga as Exato. contas, Tipo, é. a audiência que não se preocupe. Nós não vamos ficar ricos fazendo canal de esquerda. Isso não existe. Isso não existe. Esse é o existe, como dizia o padre Quevedo. É. De direita, ao contrário. Que os caras têm, porra, numa live, os caras às vezes têm, porra, 50 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo. Né? Você vai ver um videozinho merda desses canais extremados, 1 milhão e 200 mil visualizações, para falar abobrinha, falar groselha. Então, assim, na direita, e aí o que acontece? Os caras da direita não deram pix pro Bolsonaro, pô. Deram pix pro Bolsonaro. Claro que boa parte daquilo eu tenho plena certeza, mas é achismo meu, viu, o pessoal do Bolsonaro, que boa parte dos tais 17 milhões e outros tantos que deram era pura lavagem de dinheiro, era para Óbvio, esquentar o que foi roubado. óbvio. Mas é assim. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Nós temos o cabedal de conhecimento. Nós sabemos furar a bolha. Então nós podemos. A gente precisa de dinheiro? Claro, óbvio. Mas a gente não precisa tanto de dinheiro como a direita. Porque a direita não tem ideias. Nós Sim. temos. Não, e eles têm muita Então eles precisam. ganância. Exatamente. Eles precisam só do dinheiro, É, então eles não chegam. é. Então a gente tem. Não vou dizer que dá para igualar, mas a gente consegue. Agora, veja. É aí que eu conclamo as pessoas, as outras pessoas, que saiam da própria esquerda. Porque o que outro dia eu lancei a seguinte pergunta, né, a seguinte enquete no canal. Por quais veículos você se informa? Uhum. Então, claro, tem todos os veículos grandes de esquerda aqui, que as pessoas mencionaram, mas muita gente criticou os veículos grandes. Porque os veículos grandes, os canais grandes, eles acabam ficando paquidérmicos, eles acabam ficando lerdos, eles acabam entrando numa vibe de televisão, de coisa antiga, que Uhum. as pessoas não querem mais. Então, assim, o que eu sempre falo? A internet, ela democratizou a forma do discurso de uma maneira muito simples. Uhum. Por quê?
Veja, Carol, por que um bolsonarista é pego pelo discurso do cara de extrema-direita? Porque ele se identifica. E como é que ele se identifica? Porque o cara pega um celular. E eu cansei de falar isso para os caras do governo. Falou, larga essa porra dessa câmera milionária e o Lula pega um celular, com a merda da imagem do celular. É isso, porque daí o cara que está assistindo se identifica. Tá Porra, o pertinho, Lula pegou né? o celular. Entende? E o Bolsonaro, não é que ele fosse inteligente, ele não é. Não foi ele que planejou. Mas ele executou conforme os caras que entendem falaram para ele. Falaram, então, ó, vamos pegar aí o celular, grava tudo tremido e é mais ou menos isso. Porque o cara que está assistindo em casa, ele se identifica. Porque ele fala, pô, esse cara é igual eu. Uhum. Porque perceba, o que aconteceu com a estratégia, com a trajetória do Lula. Se hoje nós tivéssemos o Lula de 1989, o Lula que subia no caminhão, no carro, no teto do carro para falar para a galera, esse cara tinha mais contato com o povo. Então, assim, eu não estou dizendo que o Lula, claro, o Lula progrediu. Uhum. Ele é um ser humano fantástico em termos de coerência, em termos de conhecimento de política. Uhum. Só que toda vez que você vai subindo, você vai se distanciando das bases. Sim. E aí não dá. Por quê? Porque daí entra um otário, um filho da puta, que nem o Bolsonaro, enganando os otários, mas pegando um celular e falando direto para a câmera, e o cara acredita. Então, o que acontece? Como é que eu falo para Dona Maria? Eu falo para Dona Maria lá da roça, não vou dizer para Dona Maria que ela possivelmente não tem acesso a gente. Mas como é que eu falo com a Dona Maria? Eu falo a língua dela, pombas. Eu não vou ficar vomitando termos jurídicos. As pessoas não sabem. E aí o que eles vão fazer? Vão sair do meu canal. É. Não, eu pego a notícia e traduzo. Eu pego o fato jurídico e, ó, gente, é assim, é assado. É uma linguagem que o cara entende. Então a esquerda tem que fazer isso. A esquerda tem que parar de arrotar, sabe? E sem falar no fogo amigo da esquerda, cara. Porque nós temos fogo amigo Ó, pra cacete. tem, eu vejo isso, Marcelo. Primeiro, eu acho babaca pra caramba, assim. Eu não consigo entender, mas assim, às vezes as pessoas têm seus motivos também. Vamos lá. Eu acho que tem É uma coisa disputa de também. poder. Uma disputa de poder, é. Mas eu acho que às vezes também, porque, por exemplo, a galera da direita, eles brigam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que eles não se importam com as brigas, entendeu? E não só isso, eles usam as brigas pra promover e dar e fazer a galera deles engajar. É que isso é uma maneira predatória de lidar com seus seguidores, né? Mas a esquerda poderia fazer isso também. Olha o quanto de vídeo aí com o Jones Manuel, com outro comunista, com. Tem um monte aí, né? Mas assim, levar a sério essas brigas, a não ser assim, claro, se você foi ofendido por alguém, você tem lá suas. Óbvio. Mas assim, eu acho que se dá muita importância também para essas brigas. Às vezes, eu acho. E eu acho que se dá muita importância também para uma pureza. Parece que tem que ter uma pureza, igual você estava falando da propaganda. Eu acho que tem coisas e tem coisas. Por exemplo, se você está fazendo propaganda do Tigrinho, eu não vou achar legal. Não vou achar legal. Mas dependendo, se você estiver fazendo propaganda de outra coisa, eu não vejo, tipo assim, compre álcool em gel, sabe? Sei lá. Né? Eu não vejo isso. Eu acho que julgar isso seria uma coisa muito. É muito exigir purismo também, sabe? É uma coisa que não existe, Isso, sabe? exatamente. Concordo com você. E quando você fala, tipo, dessa briga da própria esquerda, eu concordo com você. Dá para capitalizar isso aí. O que acontece que, às vezes, um pedaço da briga da esquerda é por disputa de poder. E isso é chato. Uhum. Porque o que acontece? Eu concordo quando você fala que as pessoas levam a sério que não deveriam. Eu concordo que não deveriam, mas levam. Esse que é o problema. Então, como muita gente leva a sério, é claro que, de repente, o que acontece, Carol? Se nós estamos falando de uma disputa entre Bolsonaro e Lula, até o Jones Manuel vai votar no Lula. Claro. Agora, se nós estivermos falando de Bolsonaro e, enfim, um cara moderado, entre aspas, tem gente que votou no Lula, não vai votar de novo. Por quê? Porque fala assim, mas veja bem, vocês têm uma treta, nem vocês se entendem. Eu nunca me esqueço, Carol, de um lema que tinha na ditadura brasileira, que era assim, ó, um ditado, era um meme da época, que era a esquerda não se entende nem na cadeia. E é verdade. Mas a Os caras se direita também matavam na não. cela. Mas a direita também não. Isso Não, que eu não também entendo. não. Eu concordo. Só que nós estamos no outro patamar, entre aspas, assim. A gente não pode se dar a gente pode discutir. O PT é um partido que discute dentro, nenhum problema. Tá certo, não é esse o ponto. O que acontece roupa suja você lava em casa. Por quê, Carol? Porque tem pessoas assistindo que vão usar isso contra nós.
Porque a extrema-direita, você veja, a extrema-direita ela tem 3 ou 4 pilares fundamentais da ideologia deles. É ideologia de gênero, é arma, sei lá, qualquer merda assim, mas é 3 ou 4 coisinhas. É. Se você abre a pauta da esquerda, tem 487 coisas assim que, meu Deus. E as pessoas não entendem. Você não pode cobrar do povo comum que entenda isso, porque não vai entender. É a Dona Maria que tá, porra, ganhando a vida lavando uma roupa para fora, cozinhando para fora. Ela não sabe nem o que significa ideologia de gênero. Não, ela não sabe nem o que significa governo, ela não sabe nem o que o governo faz, porque eu acho que a educação foi tão defasada que, inclusive aqui, gente, eu vejo umas pessoas aqui que elas não têm noção do que o Supremo faz, do que. Não sabe. Isso, exatamente. Então, assim, considerando isso, é aí que eu digo que a esquerda se perde. Porque a pessoa que não está familiarizada com a briga normal que tem que ter dentro da esquerda, não é que não tenha. Uhum. Mas a Dona Maria, e quando eu falo tadinha das Donas Marias, né, parece que é tudo igual, mas não é. Mas é um meio, né, um lugar comum. Mas a Dona Maria que sustenta a filha dela, os filhos dela, lavando roupa para fora, cozinhando para fora, ela não sabe, ela não entende esse linguajar. As palavras, veja, foi publicada uma pesquisa há uns 30 anos, e eu me lembro disso quando eu ainda estava em televisão, que era o seguinte, olha que alarmante, e não mudou muita coisa, não. 50% das pessoas que assistiam um telejornal não tinham ideia do que estava sendo falado. Era como se o cara sentasse e estivesse falando chinês, porque eles não entendiam quase nada do que era falado. Então, você entende? E eu pego como exemplo a minha falecida avó. A minha nona, ela não sabia nada. Você perguntava para ela, ô, vó, o que você entendeu aí? Nada. Ela estava sentada na frente da televisão, entrava o áudio por aqui, saía por aqui. E ela não entendia, porque ela não cumpria as palavras. Então, é muito. A gente é exigir demais, e eu acho terrível. Outro dia eu fiquei muito puto quando o Haddad foi. E isso é um troço que a esquerda faz, porque ela se. Às vezes ela se deixa. Ela se deixa iludir pelo canto da sereia. O Haddad foi no ICL e a entrevista deveria ser bombástica. Eu confesso para você que com, sei lá, 5 minutos eu larguei. Eu falei, não tenho paciência. Por quê? Porque o Haddad é um catedrático. Eu adoro ele. Mas eu adoro ele. Mas a Dona Maria não sabe do que ele está falando. Por quê? Porque a Dona Maria está preocupada com o preço do arroz. A Dona Maria não está preocupada com o déficit, blá, 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 não sabe o que é isso. Ela vai no mercado e quer saber que o arroz esteja baixo. Então, o arroz tem que estar baixo. É simples assim. O que eu esperava? Eu esperava que o Haddad fosse fazer no ICL? Dizer quando é que o arroz ia baixar. Porque eu publiquei diversos vídeos, Carol, dizendo assim, porra, governo, abra a importação. Arregaça esse troço, tira os impostos da importação. Demorou 3 semanas para o governo fazer isso. Sabe? E aí o Haddad aparece numa entrevista, tudo bem, o Haddad é um catedrático. E o babaca do repórter que estava lá perguntando para ele. Eu nem lembro quem é, então eu estou falando babaca, desculpa aí, porque eu não lembro quem era. Mas, porra, o cara tem a obrigação de falar a linguagem do povo. Senão ele não chega no povo. Traduzir. E não é a Globo. E não é a Globo. Se fosse a Globo, eu entenderia. Porque a Globo não quer chegar no povo. É uma questão, e é melhor que não chegue. Agora, o ICL não, o ICL tinha que chegar no povo. E eu não estou criticando o ICL, eu assisto o ICL, eu gosto de todos eles. Mas é isso, às vezes a gente se deixa levar. Mas, Marcelo... deixa eu mostrar que eu fui no show do Caetano. O povo não quer saber. Marcelo, mas tem uma coisa que eu acho que a gente esquece, que é o seguinte, você está falando muito sobre a gente convencer, certo? A gente convencer as pessoas. E eu tenho pensado muito que eu estou achando que não é o convencimento o negócio. Porque... Eu não sei se as pessoas não sabem algumas coisas, se não é saber. Eu acho que a gente precisa gerar identificação. Porque eles também não entendem o que... Vou dar um exemplo qualquer aqui, a Michelle Bolsonaro. Mas a Michelle vai na igreja deles e fala que é crente. Pronto. Sim. Eles não precisam... Se a Michelle Bolsonaro fizer um discurso que eles não entendem nada, caga. Então, às vezes eu fico pensando, eu falei, gente, será que a gente não tinha que fazer um grupo de infiltradores e a gente começar a entrar nas igrejas evangélicas? Entendeu? E fingir que a gente é crente, igual eles fazem. Eles também fingem, eles estão atuando ali. Eu sou atriz, eu poderia ir lá dar o meu testemunho, entendeu? Mas eu deixo pra você, eu não consigo fazer isso. Você que é atriz, você vai. Não, mas daí você fica lá conversando com o povo. Você fica lá conversando com o povo, fazendo amigo. Eu já comprei lá no AliExpress uma máscara, daquelas que usam usou em Chernobyl, porque eu tenho que entrar nos canais de extrema-direita de vez em quando. Mas esse é o máximo de intoxicação que eu consigo. Entrar numa igreja evangélica para ouvir os caras falar e eu passar por crente, eu não consigo. I'm sorry. Eu não consigo. Eu morreria ali mesmo.
porque o índice de radioatividade é alto demais É pro duro. tipo de alimentação que eu tenho. Não dá. É. I'm sorry. Mas é isso, mas eu acho que eles fazem isso. O que, que eles fazem? Eles imitam os. Onde que eu vou gerar identificação? Então é na religião, é na, sei lá, nos valores da família. Toda essa galera que fala de valores da família, gente, que valores? Que valores? Olha o tal do carinha do MBL lá, elas são fáceis porque elas são pobres, entendeu? Que valores de família essa galera tem? Mas eles dizem que tem. E eles, né, jogam esse jogo. E a gente, às vezes, eu fico pensando que a gente fica querendo jogar um jogo que acabou. Acabou aquela, tipo, o ginásio ruiu. Agora a bola tá indo pra qualquer lugar, entendeu? Me sinto um pouco assim, sabe? Concordo, concordo com você. É isso. Concordo com você. Me fala, só dá um abraço aqui pra todo mundo que tá assistindo a gente. Galera, dá um like, se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal do Marcelo Marcengo também, @Marcelo Marcengo. E a gente tá falando de grana aqui, gente. Se quiser mandar um superchat, mande. Se quiser mandar um. O que você quiser mandar, você manda pra gente. Um abraço, um beijo da Xuxa. Pode mandar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que. Eu já li aqui, ó. Odeio religião e família. Esse é meu chat. Cris querendo entrar numa igreja dessa. Rafa não quer, não, viu? Oi, Rafael. Oi, Carol. Oi, Anne. Oi, todo mundo. Tô vendo se tem alguma pergunta aqui. Eu gosto do Humberto Matos, o Anderson tá falando. Também, esses professores, o Humberto, o Ian Neves, o próprio Gaio Fato, eles me inspiram muito. Porque foi assistindo eles que eu entendi. Falei, não, entendi. Esse cara tá sendo um professor online. É isso que ele tá sendo. Sim. Né? Inclusive, antes de começar aqui, eu estava escutando o Inteligência Limitada com o Ian Neves, que ele tá dando uma aula, assim, eu assisti só uma parte, tá dando uma aula sobre comunismo, assim, de história mesmo, da história do comunismo, tá bem interessante. Muito bom, muito bom. Muito, né? Ô, Marcelo, eu queria perguntar para você como é que tá a política local aí, em Curitiba, no Paraná, em geral. Olha, aqui é complicado, mas assim, nós tivemos na última eleição uma extrema-direita, que era aquela Cristina Gramel, né, que é oriunda do Partido Nazista da Alemanha. Não precisa me processar, viu, Cristina? Tô brincando. Mas enfim, é do submundo da direita, da extrema-direita, não é direita não. Sim. E aí o que acontecia? Curitiba se mostra bem ali. Então, nós não temos, por exemplo, o PT desistiu, o PT sequer lançou candidato, né? Foi vice. E eu não vou nem dizer para você, Carol, que eu acho que o PT devesse lançar, porque seria perda de tempo mesmo, e esse negócio de lançar para marcar lugar, não sei até onde isso vale a pena em determinadas condições. Mas aqui o governador é o Ratinho Júnior, filho do Ratão. Então, porra, que fica. Eu não vou dizer assim, ó, o Ratinho, ele, pessoa, se eu for dizer, Marcelo, o Ratinho é neonazista, não é. Eu sei que tem muita gente que vai, não é. Mas flerta com o nazismo, flerta com o fascismo. Então, entra aquele negócio de que se o cara entra na sala e você não levanta e sai, você é nazista também. Tá? Então, o cara que é obrigado, o cara que se rende a isso, ele é também. Agora, claro, tipo, na pandemia, o Ratinho é o presidente, Ratinho Júnior, é presidente, ele vai comprar vacina? Vai. Eu tenho zero dúvidas sobre isso. Zero. Mas o cara flerta com o bolsonarismo, então ele faz uma... E o menino que se elegeu, que eu conheço pessoalmente, pois trabalhei na empresa onde o vô dele era o dono, o Paulo Pimentel, e o Eduardo Pimentel, que é o atual prefeito, conheço ele. Conheci ele quando ele era jovenzinho, moleque. Ele era estagiário na empresa do vô dele. Né? Então, assim, ele é um cara ruim? Não mesmo. Ele é um nazista? De jeito nenhum. Mas ele é um cara de direita. Então, o que eu fiz? Eu nunca votaria no Daniel Pimentel em outra situação. Mas, claro, fui obrigado do que votar uma nazista, que nem a Cristina Gramel. Claro. Não precisa me processar, mas você me entendeu? Do que botar uma pessoa de extrema-direita que nem ela no poder. Então, claro que eu vou tranquilo com o Daniel Pimentel, que eu sei que ele não vai fazer nenhuma barbaridade. Só que o vice dele é um cara bolsonarista até o osso. Então, o vice do prefeito atual, o prefeito que é de direita, mas que não é um nazista, não é mesmo, tá? Conheço pessoalmente, sei dizer que não é, mas o vice dele é. E aí, porra, é perigoso. Por quê? Porque o vice, nós sabemos do fetiche que o Brasil tem com os vices, né? Porque, enfim, é que realmente tem tudo para chegar no poder. E daqui a 8 anos, se bem que muita coisa pode mudar em 8 anos,
talvez esse cara esteja aí pleiteando a prefeitura, porque ele é vice. Pois Assim é. como o Eduardo Pimentel é vice do Greca. O Greca, a quem eu conheço pessoalmente e já trabalhei com ele. E o Greca eu sei que não é um nazista também. Já trabalhei politicamente com ele, como advogado e tudo mais. Eu sei que não é um nazista. Uhum. Sabe? Sei mesmo, conheço ele pessoalmente. Então não é mesmo. Uhum. Mas é o cara de direito. Uhum. Então, o que acontece? É complicado aqui, a gente não tem muito por onde correr. Não tem muito por onde correr. Mas, por outro lado, a esquerda, em Curitiba, também não se renova. Não se renova. Sabe? Eu estava conversando com a minha esposa hoje no almoço, a gente falando, porque, porra, você vai lançar um candidato novo. Pega uma pessoa nova qualquer, do PT, hipoteticamente, e o PT não deixa candidatos novos em Curitiba. O cara vai se candidatar a prefeito. Não vai rolar. Não vai rolar. O PT não vai apoiar. Sabe? Por exemplo, o Requião foi candidato na penúltima eleição pelo PT. Ele estava no PT lá em 2022. O PT largou ele. Mas eu não Eu não acho. sei nem o que ele foi fazer. Mas eu não acho que a gente tem que pensar. O PT não vai ajudar. O que eu acho. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Que a gente devia seguir o exemplo do MBL e fazer tipo um MBL de esquerda. Que é uma galera nova, jovem na política, entende? Tem um grupo que dá um caos. E eles estão tentando virar partido político, tomara que não consigam. Mas, Marcelo, você falou uma coisa engraçada que eu achei assim, a linha pra você de um presidente bom ou não é assim, ele compraria vacina numa pandemia ou não? Mas eu acho. É esse o divisor de águas para mim. Porque você veja, na direita, você tá acostumado que os caras vão vender tudo. É uma merda, não há o que dizer sobre isso. Agora, o cara matar o próprio povo porque não comprou vacina, porque ele mandou as pessoas se aglomerarem. Marcelo, sabe? eu acho, o Brasil gosta de esconder as coisas, mas eu acho que se for fuçar essa história de Manaus e essa história da Prevent Senior, eu acho que o Bolsonaro vai estar aqui, ó, na lista de genocida, uns top 10, tá? Mas não tenho dúvida. Né? Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpe, o Marcos Veríssimo mandou uma pergunta. Ele está perguntando o seguinte, ó. Quem tem coragem para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes teria coragem de forjar uma facada? Ou seja, a facada foi fake ou não foi? Eu acho que não precisa nem responder. Né? Não, coragem teria. É que assim, essa história é que assim, cara, ele teria que ter tanta gente envolvida nisso. E eles são tão incompetentes que às vezes a explicação mais simples é a real mesmo, né? O cara é doido e é isso mesmo. Doido e incompetente, não, né? Ser. Porque... Pode ser. Mas é aquilo, eu concordo, eu acho que a faca... É que realmente, eu sempre falo nos meus vídeos assim, não creio em las brujas, pero que elas saem. Né? Elas existem. Então, eu não creio em teoria da conspiração, mas existem conspirações. Existem. Pode ser, pode. Então, eu assisti aquele documentário do 247, que a esquerdada toda fala mal. Gente, eu assisti aquilo e eu achei que tem perguntas a serem respondidas, sim. É que a esquerda também, Carol, ela meio que entrou numa encalacrada que é a seguinte. A gente tem que lutar contra uma extrema-direita negacionista, que fica inventando teorias da conspiração e tal. E aí nós acabamos negando a existência de conspirações só para não parecer um direitista. Mas, porra, a conspiração existe. Existe conspiração. Sempre existe. Claro. Então, às vezes, eu tenho saudade daquela direita que era mais... que acreditava um pouco mais em teoria da conspiração. Por quê? Porque conspiração existe. Sabe? Então, assim, você vê que de fato muita gente critica o documentário do 247. Eu confesso que eu concordo com você, tem muita coisa ali que precisa ser respondida. Mas também tem alguns errinhos, mas eu nem estou criticando por isso, porque é evidente que há erros. Né? Eu falo bosta todo dia, tem coisas que eu falo e erro, então não é uma crítica. Aliás, é uma crítica, mas não é uma acusação. Agora, tem muita gente achando, na própria esquerda, essa é a teoria da conspiração. E por que não? Por que pode não ser verdade? Agora, no mínimo, isso é fato, pode ser que tenha ocorrido o tal atentado, e aí, claro, ele faturou em cima. E está faturando até hoje. É que, assim, eles não precisam se preocupar, Carol, em construir grandes histórias, porque o gado acredita em qualquer coisa. Sabe? O cara acreditou na cloroquina, ele acredita... Veja, tinha um cara, uma pessoa que eu conheço, eu quase citei o nome dele, não vou fazer isso, que seria deselegante. O
cara ia na minha casa e ele acreditava que a vacina tinha chip, sabe? Gente. Eu falei, mas como é que você acredita que a vacina tem Como chip, vai ter chip fulano? na vacina? Como? Assim, essa galera é uma fé na ciência. Que, né? Que a ciência já chegou lá. Eles não acreditam que o homem foi na lua, mas acreditam que tem um chip na vacina, entendeu? Exatamente. Então, é bem isso, sabe? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, mas não adianta, não é o que você faça É, que o cara vai mudar, ele não vai mudar. Por quê? Porque é a tal da, né, ele quer acreditar naquilo e ele vai acreditar naquilo. Então, é, o cara viaja de um jeito fenomenal. Então, eu concordo quando você diz do que, de repente, a gente não precisa nem convencer ninguém. A gente precisa menos do que isso, a gente precisa só gerar identificação. dar E uma identificação. coisa, Marcelo, que eu penso é o seguinte: a gente tem que voltar a ser cool, sabe? A Isso, gente tem que ser cool. Porque a juventude, hoje, entre aspas, tá mais cool você ser da direita do que você ser da esquerda. sim, E eu acho que tem um pouco essa coisa, porque a gente vive num momento agressivo e violento da história. As pessoas estão sim. com sangue na língua, na boca, gosto de sangue na boca. Então, quando você vê, por exemplo, artistas, comediantes como o Thiago Santinelli, que ele vem com a comédia dele e atende esse desejo também, olha o sucesso que ele faz, sabe? Então, eu acho que também, às vezes, eu parar com esse negocinho também de não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que, Michele Bolsonaro é piranha, é piranha, é piranha. Sabe assim? Tô brincando assim, mas tipo, sabe? Tipo, xingar, a gente poder falar as coisas também. E expressar uma agressividade que ela tá aí. E que ela tá aí. Se a gente não direcionar ela pro lugar certo, ela vai pro lugar errado. Né? É isso. Não, é isso. E eu não, você resumiu bem. Era aí nesse ponto que eu queria chegar. É. Porque a gente, de repente, nessa questão, a gente acabou entrando, como a gente é obrigado a lidar com um campo extremamente idiota, que é a extrema-direita, Uhum. a gente acaba ficando no outro extremo e que a gente não pode dizer, nossa, nós somos beatificados, sabe? A gente se beatificou, não podemos xingar. Com Não. frequência, os meus queridos que me acompanham, volta e meia tem gente que, mas você fala palavrão. Falo, porra! Claro que eu falo. Eu falo na minha casa, não vou falar aqui? Claro que falo. É. E Por quê? Porque eu quero que se foda. Eu vou falar palavrão. Eu é, vou. é. Ainda tem as outras pessoas que falam. Não, tem que falar mesmo. Então, assim, parece que as pessoas querem que você seja santo. E não tem santo, não existe. E eu não É. quero ser. É. Porque se for para ir para o céu desse jeito, eu não quero também. Não É. que eu queira ir para o inferno, sabe? Mas não é assim. Nós temos que pegar em armas, mas não armas, né? Armas. As nossas armas, nós temos que ser um pouco mais da esquerda passada, né? Da época que o Lula Sim. subia no caminhão, Sim, no porque carro de como. som. Porque como que você lida com bullying, né? Pelo menos, não sei se você teve muita experiência com bullying, eu tive, porque eu sou uma mulher baixinha, né? Sempre fui baixinha, então uma mulher baixinha é o que todo mundo quer zoar na rua. Então, por isso que a gente é brava, porque a gente tem que ser, entendeu? Então, Não é verdade, Carol, porque a maioria das vezes as pessoas não encontram a mulher baixinha, eles não enxergam, então não é verdade. ah, Quando eles enxergam, olha a baixofobia. Mas então, o que eu tava falando mesmo? Esqueci o que de eu tava que a falando. gente sofreu bullying e Sim, tal. sofreu de bullying. Tava falando de bullying. O bullying, você não discute com o bullying, você não vem pra razão. Cara, você me machucou, se você falar isso, você não vem com a razão. Você vem pra ele, você solta o murro na cara dele, nunca mais ele faz nada porque ele é um covarde. Então, Exatamente. então é isso, não tem esse negócio de tentar entender. Não, é não. Ah, que não sei o quê, que o nazismo é de esquerda. Não é, cala a boca, não é, você é burro. E além disso, você é burro, nem lê, você sabe. Entendeu? Tipo. Não, é isso, chapéu de fascista marreta. É isso, É chapéu de isso. fascista marreta. Não, É claro, isso. eu não vou sair batendo em ninguém, evidente que não. É isso. Mas as pessoas estão indo para o caminho errado e é por isso que a esquerda não está. É por isso que a esquerda, veja, o número de prefeitos, eu estava levantando ontem, uma olhada, né, nos números das eleições passadas. Meu Deus, o PT ele fez tipo, nossa, uma coisa miserável de deputados, sabe? Uma coisa miserável de deputados. Eu falo no Brasil todo, né? Uhum. Deputados estaduais. Aham. Gente. E olha que o PT é o principal partido da esquerda. Então, por quê? Porque está perdendo contato com as pessoas. E por que está perdendo contato com as pessoas? Porque se eu for na oficina mecânica, o meu mecânico não vai vir com um cabedal de coisas assim, blá, blá. Não, ele vai xingar, ele vai falar platitudes, ele vai falar um monte de coisa óbvia. E a partir do momento que eu acho, porque eu sou inteligente, meu, guarda para você a inteligência e converse com as pessoas. Ser um pouco mais Porque a populista, gente. né? Exatamente por quê? Porque daí a gente se distancia e as políticas que precisam ser implantadas
para a gente igualar as pessoas, para a gente dar acesso às pessoas, Uhum. né? Colocar essas pessoas em acesso, a gente não consegue implantar. Por quê? Porque a gente se distanciou das pessoas, as pessoas não votam na gente. É simples. Uhum. Quando o Mao Tse-tung ele fez a revolução dele lá nos anos 40, eu nunca me esqueço do seguinte, ele colocou meio que por decreto, não vou dizer que foi um decreto, porque eu não sei o estilo de legislação que tinha, mas ele fez através da lei, ele comparou, ele elevou os camponeses a cidadãos de primeira classe. E aí, claro, isso aí teve a questão da revolução cultural, né? Que os Claro. caras, tipo, queimaram livros e tal. Deveria ser feito? Deveria ser assim? Não. Mas onde que eu tô querendo chegar? O Mao Tse Tung, ele foi ter sapato quando ele era grande, sei lá, tinha 18 anos. Então, é claro que um cara desse não tolerava que chamassem os camponeses de pessoas de segunda classe. Uhum. Então ele levou, digamos, um decreto, fez uma lei dizendo, não, são pessoas de primeira classe. Aí vem esse idiota do J.D. Vance e fala que os camponeses, chineses são camponeses, vai pra puta que pariu, seu otário. Vá pra Shanghai pra você ver se é camponês. Gente, Então, mas. assim, Não, esse então, negócio da guerra da. esse ponto, Uhum. esse ponto do Mao Tse Tung, por que, que ele teve muito acesso? Perceba, muita coisa deu errada na Revolução Chinesa até chegar onde está hoje com Xi Jinping. Deu muita coisa errada. Uhum. Não estou dizendo que foi tudo bom e tal, não. Uhum. Deu merda pra cacete. Foi. Mas, por que, que o Mao Tse Tung conseguiu a adesão da galera? Porque ele se conectava com as pessoas. Quando o Che Guevara foi fazer a revolução, exportar a revolução cubana, que ele foi para o Congo belga e saiu de lá corrido, né, por N motivos, e aí ele disse, um pouco antes de ir para... Porque ele tinha tentado fazer aqui na América Latina, mas eu confesso que me foge agora o local, não vou lembrar onde, e aí ele volta, antes de morrer na Bolívia, ele volta e fala assim, as pessoas não estavam preparadas para um discurso de esquerda. Era o tal pobre de direita. Uhum. Só que na época tinha outro nome. Uhum. Então, assim, por que, que o Che Guevara não foi? Por que, que o Che Guevara foi assassinado na Bolívia? Porque ele não teve apoio das pessoas. E, por outro lado, ele teve em Cuba. Então, o povo de Cuba estava num momento que eles entenderam o discurso. Mas ele entendeu que não dava meramente para você exportar a revolução sem adaptações. É. E é isso que nós precisamos aprender. Isso. Então, porra, nós temos que reaprender a falar com o povo. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, a gente não se mantém no poder. E se a gente não se mantiver no poder, porque hoje a gente só tem poder no governo federal. Porque o resto é Não. direita e extrema-direita. E a gente também, né, Marcelo? A gente, você tá dizendo assim, o PT, que é um partido que atende, ainda atende mais os super ricos do que nós. Ainda não é o que a gente quer. Ele só não é o pior, ele só não é o fascismo, né? Mas eu acho que tem que vir uma coisa nova. Vai ter que vir uma coisa nova, um MBL, uma coisa assim. Ou uma transformação enorme num partido como o PT, PSOL, alguma coisa assim. Mas eu acho também que a conversa, sabe, Marcela? Sempre conversando, que a gente vai conseguir se entender. E assim, o negócio que é foda, que a gente precisa de estratégia e união pra gente ganhar, né? Eles têm dinheiro, então é isso, a nossa função fica mais difícil. Marcelo, mas como último assunto assim que eu queria trazer pra você, pra não te, já são 1h10 aí, que a gente tá em live, essa coisa dos Estados Unidos e da China, no seu bolão, quem ganha a guerra comercial? Você tá apostando em quem no bolão? No bolão já acabou e a China já ganhou. Já ganhou, né, meu? Não, Gente. é ridículo. Marcelo. É ridículo. Outro dia eu vi um cara dizendo que não, o Trump não recuou. Ah, vai pra puta que pariu, para Cara, com Trump isso. tá sabe? mansinho. Tá mansinho. Mentiu que o Xi Jinping ligou pra ele, mentira. E o negócio é o seguinte, que o Xi Jinping falou que não vai falar com ele, tá? Ele falou assim, ó, meus lacaios aqui vão falar contigo. E o Trump falou, não, eu quero falar com o Xi. O Xi falou, ó... O Xi Jinping, ele é um ideólogo, ele é extremamente inteligente, ele tem publicações. Ele não é um bosta que nem o Trump. Ele tem livros, ele é um teórico, ele é um estudioso. Entende? Então, o Trump, para chegar no nível do Xi Jinping, ele tem que, ele não chegaria em 10 vidas. Não. É um cara A sério. China ela tem uma coisa curiosa que é a seguinte: você vê, coisa que talvez a gente não vá ver nunca no Brasil, pelo menos nós nunca vimos,
Porque, assim, se você perguntar, por exemplo, para o Elias Jabbour, ele fala isso, não é que todos esses caras, né, que vivem na China e tal, entendem um pouco da política chinesa, eles falam, não é que lá seja tudo uníssono, que todo mundo fale exatamente a mesma língua e todo mundo Claro, concorde com tudo. claro. Mas, pô, quando você chega na política externa e você vê que um cara é colonialista, imperialista, como é os Estados Unidos, você se fecha em favor do seu país. Aqui no Brasil, esse bando de lacaio vende o Brasil. E o bando de otário apoia o Bolsonaro, que quer vender o Brasil e que diz que quer vender o Brasil. E aí o filho dele está lá nos Estados Unidos dizendo que quer que os Estados Unidos foda o Brasil para salvar o pai dele, sabe? E os caras ainda apoiam. Então como é que o Brasil vai chegar a ser uma China com esse tipo de gente? Não dá. Se pelo menos, em termos de política externa, a gente se unisse, tudo bem, podia ter treta aqui dentro. Mas não, eles abrem as pernas legal, Mas, ô assim. Marcelo, também a China tá também do jeito que tá, porque a China é fechada e as redes sociais não entraram lá. Não entrou Facebook, Facebook ficou lá um mês, sei lá, e os caras mandaram tirar. Porque a gente só tá dividido assim por causa de rede social. É rede social. Se tirar a rede social, hoje a gente vive em harmonia de novo. O mundo volta a sorrir. Sabe assim? É Porque verdade. a gente tá se fudendo, todo mundo agora é gig worker, eu sou gig worker, você é gig worker, né? Que a gente tá. Isso daqui basicamente é um Uber. A gente tá sendo um Uber da comunicação aqui, né? Nesse aplicativo. Para enriquecer meia dúzia de idiota. Eu tô tomando no cu. Minha vida era muito mais divertida antes da pandemia, Marcelo. Eu saía toda noite para fazer show. Toda noite fazer show. é, Falava com as pessoas, não sei o quê. Depois acabou. Não existe mais o meu trabalho. Ele mudou completamente. É uma outra coisa agora. Então, por isso também que eu vim assim para falar na internet. Porque eu acho que, como a minha vida, eu acho que a vida de todo mundo piorou muito depois da pandemia. As lições da pandemia não estão sendo levadas a sério. Sabe, a gente está seguindo. A gente está sentindo um efeito da pandemia, que não é um efeito bom, que não é de reconhecer os trabalhadores essenciais, que realmente essas pessoas precisam ganhar mais e precisam ser mais respeitadas. A gente não está, sei lá, nada, só veio a coisa ruim. Todo mundo entrou numa seita, o pessoal enlouqueceu, gente grande, gente rica e gente famosa entrou em negacionismo. E as lições ninguém aprendeu. Então, assim. Eu acho que a pandemia ela fez o seguinte, eu gosto do seguinte exemplo. Quando eu era jovem, eu uso óculos desde 2 anos de idade. E Nossa, eu usava um óculos 12 graus, perceba. Era um troço assim, nossa, Marcelo. literalmente. Era um óculos verde, sabe? Fundo de garrafa Você verde. Era operou? mesmo. Não, é que o meu problema, por sorte, era regressivo. Né? Olha. Ele ia estabilizar em algum momento, mas ele era regressivo. A maioria das crianças é progressivo. É, O meu era regressivo. é bom. Mas, o que acontece? Então, imagina o bullying que eu levava na escola usando óculos de 12 graus. Mas perceba, um dia uma oftalmologista me disse o seguinte, Marcelo, o computador, ele não vai te dar problemas de visão. Aham. Mas se você tiver um, ele vai piorar. Ah, Então, a pandemia, ela fez exatamente isso. Ela não não. te traz, ela não torna pior. Ou melhor, ela não te transforma num nazista. Mas se você já tiver o vírus nazista incubado, ela vai soltar. O que aconteceu? Você passou a ser de verdade aquilo que você é. O bom ficou melhor e o ruim virou escroto. É, Porque o cara estava escondido. Então as pessoas se liberaram. E aí, quando você tem um nazista na presidência que fala para os nazistas se liberarem, aí os caras se sentiram liberados mesmo. Né? Falaram, claro. opa, vamos lá. Vamos matar preto, vamos matar gay, vamos matar pobre, vamos matar todo mundo. É, É isso que aconteceu, né? Claro que ninguém aprendeu. Não estamos falando de seres humanos, Carol. O ser pois humano é é. uma bosta. Não Pois adianta. é, mano. É impressionante, né, cara? Assim, ó, decide a maneira mais difícil de fazer todas as coisas, né? Mas eu acho, Marcelo, que tem uma esperança do Trump continuar fazendo bastante merda aqui. Se ele fizer ainda mais, porque ele tá fazendo uma jogada agora essa semana, ele tá querendo demitir o cara do Fed, que é o cara que aumenta o juro, não sei o quê. Tá tendo uma briga com o cara. E se esse cara for demitido, a bolsa vai cair de um jeito. Assim, ó, acabou a confiança nos Estados Unidos, ninguém vai fudeu. E ele vai demitir o cara, na minha opinião, porque o cara bancou, o cara peitou ele. Entende? Então, eu acho que o Trump vai fazer tanta merda que eu acho que o pessoal vai ficar com um pouco de medo da extrema-direita também, que é o que está acontecendo no Canadá. O cara tava com 75% de intenção de voto, o da direita. E agora, o da esquerda, o liberal tá com. Como que tá? Tá 43-38. Tá 43-38 agora. Por causa disso, por causa do Trump. Então, eu acho que pode ter Porque essa rebarba. fronteira com os Estados Unidos. Um maluco do Trump fala, ele fez um favor, o Trump fez um favor ao Canadá. Né?
Porque falando as bosta que ele falou, acabou pro cara. E eu concordo, o Trump tem um serviço muito bom. Ele tem um rol de serviços muito bom prestados à humanidade. Porque acabando com os Estados Unidos, né? Ô, Marcelo, na China, eles estão dando um apelido pra ele, eu não vou saber falar a palavra agora, mas a palavra é tipo assim, é um adjetivo pra quem fez alguma coisa muito bom pra nação chinesa. Então eles estão chamando Isso. o Trump desse cara. É isso aí. É isso aí. Eu estou acreditando naquela teoria da conspiração de que o Trump é, de fato, um agente da KGB, que não tem mais KGB, mas era um agente russo. Porque, porra, é óbvio, o cara tá. Cara, porra, eu tenho um vídeo sobre isso, Marcelo, que eu li. Eu vi muita entrevista dos caras que defendem isso. Tem uns 2 ou 3 caras que defendem isso, que são ex-FBI, que defendem isso com unhas e dentes, né? Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, assim, que dá alguns detalhes sobre essa história, que é bem sinistro mesmo. Então, e a questão é, por que não? Por que não? Pode ser? Porque Pode. é que nem os caras falaram assim, o Bolsonaro poderia ser o agente da CIA. Ah, não, mas o agente da CIA tem que ser inteligente. Não tem, gente, Não, não não é tem, a não. gente. De inteligência e tal, mas você tem os otários. É o É, cara que entrega a informação. não é a gente. Eles chamam de asset. É como se fosse assim, é alguém que ajuda. É alguém que, por exemplo, o Isso. Trump, ele cabe assim, porque a Rússia procurava, na época, nos 80, pessoas do business que fossem Isso. subornáveis e que tivessem dentro né, do nicho lá dos businessmen de Nova York. Foi aí que eles, né? Então, ele não é exatamente um agente, não é que ele foi treinado pela Rússia, não, mas ele tá ali para fazer o que a Rússia quer, por exemplo, na guerra da Ucrânia, né? O que tá aparecendo. Porque você veja, ele foi para Moscou em 85, 86, se eu não me engano, né? É. Porque era na época da Glasnost que o Gorbachev estava fazendo a abertura e, em tese, ele queria abrir, ele, né, queria fazer os hotéis dele por lá. E pode muito bem ter sido convencido. Aí você vai perguntar, mas o que ele ganha? Não faço a menor ideia. Mas eu não vou dizer, não é. É. Pode ser que seja. Então, a primeira mulher dele era russa. E a primeira mulher dele tinha contato na KGB. Ó, que louco. Exatamente. E o Putin é ex-agente da KGB, declarado, né? Ele é mesmo ex-agente da KGB. Então, porra, estão falando a mesma língua, né? Agora, aí eu não sei se o que eu vou falar aqui é verdade ou se é um meme, mas diz que alguém perguntou, algum repórter teria perguntado, um jornalista internacional teria perguntado pro Trump, não, desculpa, pro Putin, se ele preferia o Trump ou a Kamala, né? E ele disse, olha, eu não prefiro ninguém, mas o Trump vai ajudar a acabar com os Estados Unidos mais cedo. Então, óbvio. Ele né? falou Então, isso? eu não sei se é verdade, porque eu vi numa descrição de um veículo importante, mas eu não vi a entrevista. Então, eu não sei, pode ser que seja mentira. Pode ser que seja uma dessas coisas não checadas que circulam. Mas é verdade. E é o que está acontecendo mesmo. Né? Então, se você vai perguntar para o Xi Jinping se ele adora o Trump, claro. Agora, o chato do Trump, se nós tivéssemos um povo brasileiro de qualidade, eu digo a coletividade, o Trump seria ótimo para o Brasil. Mas você perceba, olha o que está acontecendo. Pô, nós temos uma puta chance agora, com o Trump fodendo o mundo inteiro. Pô, o que está acontecendo? Nós estamos vendendo soja para cacete para a China. Maravilha. Mas o que isso vai fazer? Causar inflação aqui. Porque o nosso agro é tão filha da puta que ele não se contenta em vender, achar um novo clientão, maravilha, garantido. Não, ele fala assim, pô, agora tesão. Agora eu vou vender toda a soja que eu puder para a China, porque antes a China não comprava necessariamente da gente, a gente tinha que vender para os Estados Unidos, beleza? Agora o agro está falando assim, porra, não estou contente em vender toda a soja que eu já posso, que eu já vendia para a China. Eu quero rapar a soja daqui de dentro do país. E se você quiser comprar soja, o povo, né, se você precisar para colocar no seu suquinho, naqueles Delvar, aquelas porra que vem nas caixinhas, esqueci o nome lá. Enfim, se você quiser soja, porque a gente precisa de soja, você vai ter que pagar o preço internacional. E a mesma coisa daqui. Mas aí a gente precisaria de uma regulamentação do governo, né? Para não deixar ele subir. Mas como? A questão é como? O governo não tem força. E aí o povo reclama do governo. Ah, porque o governo é fraco. O governo é fraco. Agora, não é um governo de esquerda. E eu não estou criticando. Foi um governo possível. Por quê? Porque se não fosse o governo possível, era o Bolsonaro. Então não adianta, o governo não tem força. Por que não tem força? Por que os babacas, as pessoas que estão reclamando, quando foram votar para deputado, não votaram num deputado decente da esquerda. Não, vota num merda da direita e aí reclama que o cara não faz nada para ele. Mas claro que ele não faz, ele não vai fazer nunca.
Então o cara vota num bosta de direita, num bosta de senador da esquerda, de deputado da esquerda, claro que não vai fazer nada. Então ele coloca assim, brasileiro de maneira geral beleza, eu acho que o Lula é um bom presidente, eu coloco o Lula lá. Mas daí eu coloco 513 inimigos do Lula. Daí você não pode ver mesmo, né? Mas, Marcelo, aqui nos Estados Unidos, inclusive, a discussão está sendo assim, ó, a gente precisa voltar para a política local. Foquem localmente para a gente poder ter um congresso decente, porque às vezes a gente perde muito tempo com as eleições nacionais, que elas, isso aí que a gente está falando, podem mudar muito pouco. Na verdade, se tiver senador, deputado, vereador bom, é que as coisas vão ser boas, né? Então, eu acho que, na verdade, também, a gente precisava te perguntando sobre a política local aí, que eu acho que todo mundo tem que ficar muito de olho nas políticas locais. Que isso, eu acho que esse movimento é um movimento importante. Não tenho dúvida. Eu concordo totalmente com você. Mas eu me lembro muito bem quando eu comecei a trabalhar com política, e eu não creio que isso tenha mudado, que as pessoas diziam assim lá atrás: não, eu voto no Lula para presidente. Voto. Tanto que ele ganhou em 2002. Mas eu não quero um petista como prefeito de Curitiba. O cara vota no Lula presidente. Na época, especialmente. Mas eu não quero o prefeito de Curitiba, porque eu acho que o prefeito é diferente. Não, eu não quero um petista governador. As pessoas têm na cabeça delas uma separação muito clara. Não sei te dizer por quê, mas elas têm essa separação. Então eles acham que, de repente, pelo compadrio, pode ser, ele tem que colocar, tipo, um deputado que... Pô, quanta gente eu conheço que o cara vota no deputado porque... vou dar um caso concreto. Um dia eu perguntei para fulano, que eu não vou dizer o nome, mas você votou no Cicrano para deputado por quê? Ah, não, ele mora lá no prédio, ele sempre me fala bom dia. Eu falei, você votou nele porque ele te fala bom dia? Mas é assim que as pessoas decidem. Então como é que você pode exigir alguma coisa? Tanto eu tô estudando, Marcelo, muito essa coisa do Trump. Eu tô lendo o cara escreveu, ele acompanhou o Trump desde que ele perdeu as eleições de 2020 até agora ele ter ganhado. Um livro excelente. E uma coisa do Trump ele é maluco, tá? Claro que ele não é exemplo, mas assim, o que ele faz ele sempre, o negócio dele é sempre ser o assunto. Não importa se estão falando mal, se estão falando bem. É ele dominar o negócio. Porque se ele dominar, ele ganha a eleição. Não porque ele está fazendo coisa boa, mas porque as pessoas é o nome que as pessoas vão lembrar. É bem louco isso. É o clássico, São Paulo fale de mim. Isso a gente conhece desde que o mundo existe. Verdade. Né? É claro que é isso. Porque, veja, aliás, é isso, não há o que dizer, é isso. E aí que a esquerda precisa aprender. O dado concreto, Carol, é que vai ser difícil, e a gente precisa entender, as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que entender também, que não adianta, a gente tem que voltar a... Porque o que acontecia? A gente ficou quase louco na eleição anterior. Tipo, eu não uso rede social assim, Facebook, Instagram, tem lá, mas não uso. Mas na eleição, meu Deus, era o dia inteiro, claro, né? Mas a gente tem que voltar a fazer isso, porque... Agora, nós estamos num momento em que não adianta você falar para uma pessoa, ela não vai nem te escutar. Mas isso é dos dois lados. Se um cara de extrema-direita vem falar comigo, eu não vou nem escutar, é fato. Então é complicado. Não estamos conseguindo mais nos aproximar de ninguém. Mas, Marcelo, sabe o que eu estava pensando nisso? Eu acho que a gente precisava também criar umas coisas para a gente ficar falado. Sabe? Tipo a direita faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Eu já vi em alguns debates que tem um menino de direita, esqueci o nome dele, mas que ele sempre fala assim pra alguém de esquerda: se tiver uma revolução, você me mataria? E aí, todo mundo que eu vi responder essa pergunta sempre ficou: não, veja bem, mataria! Você não quer morrer, fica do meu lado, filha da puta. Então, assim, sabe, falar um negócio desse, por exemplo, ia causar, isso ia dar, nossa, o quanto ia causar. Então eu acho que a gente tem que ir pra cima desse jeito, sabia? Eu não diria matar, porque é pesado, mas eu falaria, eu te prenderia, você pode apostar que você ia pra cadeia. Não, eu digo mataria só pra causar, entendeu? Pra causar um impacto, entendeu? É que se você falar, eu mataria, você veja, o cara da extrema-direita, ele acredita em qualquer merda. Então a esquerda tem que cuidar muito com o que ela fala, porque aquela pessoa que é muito simplona, que acredita que o Lula voltou, né, na última eleição, aquela bobagem de que o Lula vai roubar tua casa. Tem gente que acredita nisso. Então, se você fala que você mataria o cara, esse próximo explode. E aí, tá vendo? Tô falando. Mas esses caras são tudo assassinos.
Mas, Marcelo, aí, ó, tua mentalidade é a mentalidade antiga. A mentalidade nova é assim, não importa, eles vão ouvir falar de você. Eles não vão se importar com o que tá acontecendo, eles vão esquecer no outro dia. Só que seu nome vai ficar na cabeça. Não, isso eu concordo. Porque, veja, você lembra daquela propaganda, eu acho que você ainda estava no Brasil na época, os nossos japoneses são melhores que os dos outros, lembra dessa propaganda? Lembra? Quem fazia? Como Você assim? lembra? Não, Não, o ator? qual era a marca que falava os nossos japoneses são melhores que os outros? Era Mitsubishi? Não, Sony. Não. Era, se eu não me engano, era Philco e Itachi. Era Philco e Mas onde eu tô Itachi. querendo chegar? Onde eu tô querendo chegar? Eu fale mal, mas fale bem, porque você não vai lembrar. Tudo bem, nesse caso é um pouco diferente. Você não lembra da marca, mas você lembra do slogan. Aham, E lembrando do slogan, é quase como se fosse a pessoa. aham, Entendeu? Então, se fazer uma devida adaptação, é isso. O slogan ficou eternamente. uhum, Quem falou? Mas ficou. Então, o que acontece? Se você conseguir traduzir isso para isso que você está falando, e eu concordo com você, uhum, eu só não falaria matar. Eu entendi o que você quer dizer. uhum. Eu não falaria porque. Não, mas eu falaria porque eu sou comediante, eu ia falar, não, comédia, gente, comédia. Não é isso que eles fazem? Eu sou comediante, então eu posso falar. Daí dá, daí concordo. Não é verdade? Aí é uma boa informação. Não é? Deixa Deixa aí. o final aqui. Ixi, ia dar um rebu. Mas se você falar, não, mas eu sou comediante, eu posso. Ah, daí você pode mesmo, né? Não, mas eu lembro quando falou, acho que foi o. Não sei se foi o Ian. Acho que foi o Ian e mais alguém que falou que a revolução tinha que ser armada em algum momento e tal. Falou. E deu o maior bafafá, vocês lembram? O que aconteceu? Não, eu não lembro. Foi um tempo aí que eles falaram isso em um podcast. Foram dois. Eu não lembro se foi acho que foi o Humberto e o Ian. E aí eles falaram, não, que a revolução, em um momento, é armada. Nossa, isso aí viralizou e não sei o quê. O que aconteceu? Muita gente conheceu a Soberana, que é onde eles, né, onde eles se organizam, e um monte de gente entrou pra Soberana. Então, eu acho que isso é aí que tá o nosso. Entendeu? Não, é esse o plot que a extrema-direita usa. É isso. Uhum. Porque, claro, se vai falar isso, vai viralizar, e aí eles vão catar, não vai agradar todo mundo, é óbvio, mas vai catar uma galera. Então, é isso. Não tenha dúvida que é isso mesmo. Eu concordo com você que o canal é esse mesmo. Quem faz... vou repensar para matar alguém. Fala. Aí fala, gente, era hipotético. Você tinha perguntado hipotético, eu respondi hipotético. Eles não fazem isso. Só que então, concordo com você. Mas aí vai ter aparecer ali a esquerda ilibada. Uhum. Pô, os caras reclamam de mim com palavrão, não, mas daí, eu sei que vou matar alguém. Daí pau no cu deles também. Então eles são inimigos também. Tchau. De verdade, ué. Verdade. Puta, você mora onde aí em Nova York? Você mora em qual bairro você mora? Eu moro no Brooklyn. No Brooklyn. Porque eu vi, na verdade eu não vi, quem viu foi minha esposa. Uhum. Ela disse assim que eu brinquei na chamadinha que eu fiz no Manhattan Connection. Tem que fazer o Brooklyn Connection. Não, eu brinco que eu faço o Manhattan Connection. O Manhattan é bom. O Manhattan Connection. Não, mas eu tô indo embora daqui já, eu não aguento mais aqui não. Eu nunca gostei. Não vai dar tempo de fazer o Brooklyn Connection, então? Não, espero que não. Eu espero que eu consiga ir embora daqui. Mas quando você vai lá, então? Quando? Em julho. Já tá marcado. Marcado. Vou pro Rio, vou ficar 3 meses no Rio. Acho que eu vou pro Curitiba, assim, fazer show, se brincar. Pô, antes de vir pra Curitiba, óbvio, eu te aviso. Aí, passa aqui em casa, tem que... Com certeza. Não quero nem... não sei, esqueça. Já marcou. Fechou. Esqueça. Fechadíssimo. Marcelo, muito obrigada, quero agradecer demais. Você foi meu primeiro convidado aqui. Obrigada demais por topar. Essa maluquice, você nem sabia como que ia ser. Eu tinha cobaia, né? Beleza. Aí você vai me ensinar esse programinha aí. Eu te ensino. Eu também não sei. Eu te ensino, é fácil. Aí você me ensina, aí eu faço você no meu canal e a gente faz outro. Beleza, fechou. Obrigada demais. Eu quero agradecer também todo mundo que aqui assistiu a gente, todo mundo que deu um like e se inscreve, gente, se torne membro desse canal. Daqui a pouco também vai ter coisa inédita pra vocês. E bom final de Páscoa para todo mundo. Marcelo, muito obrigada mais uma vez. Abraço. Obrigado, Carol. Obrigado por me chamar. Povo, se inscreva lá no meu canal. Quem não me conhece, o Marcelo, vai lá no meu canal também. É @Marcelo Marcengo, né? Isso. Mas é isso. Eu ia até dizer uma forma mais fácil, mas não sei. Porque Marcengo as pessoas não sabem nem escrever. E eu não culpo. O cara coloca morcego, qualquer coisa. Morcego. Mas se eu colocar morcego no Marcelo Morcego, é capaz de me achar. Não pois sei. Vou procurar.
Muito bom. Mas obrigado, Então Carol. é Tô isso. falando, então. Obrigada a você. Um beijo, querido. Um beijo pra todo mundo. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.